Na semana passada, o advogado Pedro Mendes falou sobre uma nova lei que altera os registros públicos e traz novos procedimentos para o georreferenciamento. O CAR não tem mais prazo para terminar, já o prazo do PRA finda no final deste ano. O especialista alertou que já tem muitos bancos exigindo esses cadastros para liberação de crédito, pessoal. Hoje ele trata de uma ferramenta que pode ser usada pelo produtor rural caso ocorra algum problema de ordem climática ou de mercado. É a recuperação judicial. Não é falência e foi criada para evitar que a empresa ou os produtores sadios se tornem falidos. Vamos entender melhor o que é recuperação judicial no agro? Saudações, Pedro Mendes. Saudações a mais um quadro Direito Agrário, trazendo informações jurídicas relevantes do dia a dia do produtor rural. E no quadro de hoje vamos tratar um pouquinho desse instrumento novo para o agronegócio, para o produtor e empresário rural, que se chama recuperação judicial. Nós sabemos que o agronegócio traz alguns benefícios fiscais, bancários, que fomentam a atividade do produtor rural, que busca se desenvolver através de algumas ferramentas, para que ele consiga acompanhar essas oscilações de mercado, muitas vezes suportar também as oscilações climáticas e fatores que interferem nos seus custos e faturamento. Cada vez mais os produtores têm buscado tornar a sua atividade mais empresarial, sistemática, organizada, na expectativa de aumentar os seus gastos e lucros, mas mesmo aquele empresário rural mais organizado às vezes passa também pelas oscilações, ou não passa, pelas oscilações climáticas e de mercado, que são situações incontroláveis, e acaba sofrendo um prejuízo no seu gerenciamento, nos seus trabalhos, e muitas vezes a perda de uma safra, perda de animais ou os prejuízos decorrentes da atividade mesmo. Então, nessas situações o produtor acaba buscando alternativas, e uma delas é o crédito, e por meio das instituições financeiras, infelizmente, acaba aumentando o seu endividamento, dificultando a recuperação, comprometendo o seu faturamento com o empréstimo bancário. E esse enredo já é conhecido, a preocupação aumenta conforme o tamanho dos empréstimos, e as oscilações de clima e de mercado vão fazendo com que a produção dependa cada vez mais deste financiamento. Bom, e aí para se reerguer dessas situações embaraçosas, o produtor e empresário rural tem a seu favor uma ferramenta jurídica, que é o que nós chamamos de recuperação judicial. E por que ela é novidade? Vamos explicar um pouquinho. O que é a recuperação judicial? Ela é uma ferramenta jurídica criada para evitar que a empresa e que os empresários sadios se tornem falidos. Então, ela evita a falência, ela não é um processo de falência. Ela é uma etapa que antecede e que evita o procedimento de falência. Mas cuidado, a recuperação judicial não é falência. E ao contrário da falência, a recuperação judicial ela tem o objetivo de fortalecer os negócios e manter o emprego, manter os empregos dessa empresa rural, manter a capacidade de geração de renda, a capacidade de pagamento de impostos, para trazer benefícios para aquele meio em que a empresa se situa. Podemos imaginar uma pequena empresa, mas também grandes empresas que muitas vezes uma cidade inteira depende da atividade, do faturamento dessa empresa. Então, como que funciona isso na prática? Nós vamos trazer alguns outros quadros com esse tipo de assunto, mas por hoje apenas comentar que através dessa medida, desse instrumento jurídico, é deferido o processamento desta recuperação judicial e depois são suspensas todas as execuções que correm contra este empresário devedor por um prazo de 180 dias, também suspendem as ordens de busca e apreensão de bens e outras situações que possam acabar capturando esses bens que são essenciais para a manutenção das atividades, por exemplo, os maquinários, as colheitadeiras, caminhões, roçadeiras e outros bens que estão sujeitos à execução. Esse processo ele possibilita a rediscussão dos débitos, que às vezes os credores já não têm mais possibilidade de rediscutir, eles vão ser obrigados a rediscutir esses débitos dentro do processo de recuperação judicial. Então, na prática,
Todos os credores já não vão mais negociar de forma extrajudicial essas dívidas, eles vão passar pelo plano de recuperação apresentado por um administrador deste processo. Então, a dúvida era saber se o produtor rural podia ou não podia solicitar essa recuperação. Antes havia essa dúvida, né? E agora, com uma novidade que surgiu através de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, foi decidido que a inscrição mercantil do produtor rural ela é mera formalidade da lei. Então, basta que o produtor comprove que ele tem uma efetiva atividade rural por mais de 2 anos, ele pode entrar nos benefícios dessa legislação. E aí, nesse mesmo julgamento, foi decidido que o produtor rural basta, então, a prova do exercício dessa atividade e dar entrada nesse processo de recuperação com os documentos que nós podemos explicar no próximo quadro. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Saudações e até a próxima.